Escapou da morte já? Já escapou da morte? Ah, várias vezes, né, Ali? Pode contar alguma? Sim, eu tenho um testemunho bom pra dar. Ó, pera aí então, vou pôr o microfone aqui pro som sair melhor. Tranquilo. Pera aí. Deixa eu arrumar aqui, cara. Ô, Jona, senta lá então, vai. Vamos contar, vai. Pera aí. Conta aí, meu querido. Então, rapaz, alguns anos atrás, sabe? Eu tava bem, graças a Deus, né? Como hoje eu estou. E eu deparei assim com a minha saúde que não tava bem, sabe? Tava trabalhando, né? Inclusive trabalhava em Jaú, na Jaupave. E eu vinha andando no meu corpo tendo uma situação a qual eu não estava entendendo, né? Mas antes de tudo isso acontecer, tudo começou assim. Eu estava trabalhando de mototaxista em Jaú, né? Comprei uma moto, né? Inclusive essa moto eu comprei no dia do meu aniversário, né? Foi uma coisa assim, que eu não tinha dinheiro, sabe? Eu estava numa situação difícil, eu estava desempregado, estava numa situação que só Deus mesmo para contar, né, essa benção da minha vida. Então eu estou contando para todos aqueles que creem no nome do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que tudo que a gente tem, eu não sou apegado a bem material, né? Nunca fui, mas eu creio em Deus, Deus sempre foi na minha vida. E nesse tempo, nessa ocasião, eu estava desempregado, a minha filha ela tinha o quê? 2 aninhos, sabe? E precisava trabalhar, não tinha outra opção. E veio na minha cabeça do nada moto, sabe? Moto. E eu falei, mas meu pai, eu tô procurando emprego e vem moto na minha cabeça. E vinha moto. Aí entendi que Deus estava falando, né? Para mim poder comprar uma moto, ir atrás de uma moto, e começar a trabalhar já outra, fazer entregas e pedidos, essas coisas, foi que eu fiz. Peguei, saí daqui, de Itapuí, fui para Jaú, e cheguei e já fui na concessionária. Cheguei a conversar com o rapaz lá, perguntei se tinha uma moto, ele mostrou a moto que eu tenho no dia de hoje, né? Inclusive eu tenho um testemunho para contar dessa moto, mas não vai ser hoje, que fica muito comprido. E comprei essa moto, sabe? Peguei essa moto, comecei a trabalhar em Jaú do mototáxi e tudo em paz. Dado o dia, eu sentei ali em frente ao mototáxi ali, que era do cavalo de aço, e sentei assim, de boa, estava tudo bem, tudo em paz, e veio essa palavra a mim. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Eu falei assim, poxa, ô palavra forte, né? Essa palavra aí é palavra para quem está enfermo, palavra de morte. E fiquei custeando comigo. Falei, o que será que quis dizer, né, Deus? Aí, né, fiquei em paz. Fui, né, outro dia passou, veio, né, as horas, deu minhas horas, vim embora e, enfim, fiquei ali. E depois de 6 meses, eu entreguei um currículo na Jaupave e fui contratado para trabalhar ali na Jaupave. E trabalhei de 6 meses a 2 anos ali, tranquilo. Aí chegou um dia lá que eu botei a mão aqui no meu pescoço, sabe? E eu localizei um caroço enorme. E esse caroço, ele foi começando a crescer, que ele ficou mais ou menos uma bola assim, sabe? Uma bola mais ou menos de 1 quilo. E eu falei, meu pai, o que é isso? Sabe? Até então aí não tinha entendimento, sabedoria de nada, não sabia do que se tratava. E minha mãe falando, Jonas, vai no médico, vai ver o que é isso. Né? E eu não tinha força, não tinha, sabe, estabilidade, conhecimento com medicina nenhuma assim. E falei, pai, mas como é que eu vou fazer? Eu vou no médico, o que será que é isso? E cheguei, fiz o que a minha mãe disse, né? Através do irmão meu, eu fui aqui em Itapuí, não deu certo. Entendeu? As consultas que eu corri atrás, não dava certo. E aí minha mãe falou assim, ó, tem um Fernando de Bauru, vai lá, procura ele, vê o que é isso daí. Ele vai falar pra você o que é. Foi o que eu fiz, eu cheguei, fui em Bauru, cheguei aí, Fernando, como é que tá? Ele olhou e falou, nossa, Jonas, o que é isso? Eu não sei, cara, saiu e tem que ver o que é. Ele pegou, né, mais rápido que nunca, levou eu ali no combate do câncer, que é um médico que tem lá, um médico, ele era secretário da saúde. Ele viu, ele avaliou, ele já viu, ele já sabia o que se tratava. Mas ele falou pra mim assim, ô Jonas, isso aí deve ser um cisto, sabe? Você fez cirurgia, estourou, vazou, já era, não pode ficar despreocupado. Mas eu vou encaminhar você ali por especialidade do câncer. É o médico bom que tá lá, Dr. Elon, ele vai fazer avaliação em você, aí ele vai ver o que é essa, entendeu? Mas provavelmente isso é um cisto. Tá bom? Eu vou encaminhar você para lá. Caminhou lá para Bauru, fui lá, fiz o exame, o médico falou a mesma coisa que esse médico falou, ó, falou, eu vou fazer o exame em você, né, e vou encaminhar, depois a gente vê, mas eu vou fazer para poder fazer a pulsão para saber o que é. Fui, aí chamaram eu lá no estadual, fiz essa pulsão, aí no dia que eu fui lá nele, ele chegou em mim e falou assim, Jonas, eu tenho para você, não tem notícia boa.
Eu falei, tá ok, o senhor pode passar, o que que é? E ele me disse, você tá com uma neoplasia maligna, né? Mas isso aí tem tratamento, você pode escolher o tratamento que você quer. Você tem quimioterapia, radioterapia, né? E cirurgia. E você também tem também para você tomar o remédio na sua casa, né? Ou tem também você esperar a situação acontecer, porque isso aí vai ampliar, isso aí vai pegar, né? Provavelmente leva você à morte. Agora você fazer a quimioterapia, o tratamento, possa ser que você safa dessa situação. Eu falei, vamos fazer o tratamento, doutor. Eu creio em Deus, Deus ele tá o meu caminho e assim, vamos fazer. Aí comecei a fazer o tratamento com ele, né? Eu fiz ali, primeira parte, eu fiz, né, 5 sessões de quimioterapia, né? Aí ele deu uma murchada, aí depois dessas 5 quimioterapia, ele me disse, falou, agora, né, vamos ter que esperar um pouquinho para poder fazer a cirurgia. Ele dá mais uma murchada, aí né, faz a cirurgia. Foi o que eu esperei. E no meio desse campeonato, a mim saiu várias situações, né? Começou a dar ânsia de vômito, saiu uma situação, eu fiquei com um abscesso, saiu um abscesso em mim por causa dessa quimioterapia forte. E aí foi que eu tive que ficar internado 1 mês em Bauru. E lá eu vi pessoas indo a óbito, eu fiquei no paliativo, no lugar que a pessoa, né, já não tem mais jeito ali. Eu fiquei ali no paliativo, os próprios médicos falou para mim, falou, ó, daqui agora, ou você sai daí, ou você sai pro caixão. Paliativo, Jonas? Paliativo, fiquei ali com o pessoal. E ali tinha várias pessoas. Você pensava, Jonas, na hora assim, que estava lá? Então, eu pensava em Deus, a minha comunhão era com o Pai, né? Eu já tava apto, que eu tava num caminho a qual Deus ele queria me reativar. Ou era dali ir para casa, né? Como Deus deu essa graça para mim, né? Graças a Deus. Ou eu saía dali pro caixão, né? E aí fui fazendo a quimioterapia, a radioterapia, meus familiares foram tudo. Na época você já tinha sua filha, Tinha minha filha. Tinha? Quantos anos ela tinha? Ela tinha 2 anos. 2 anos. Porque é que eu quero chegar nesse ponto aí para você falar para falar para você como é que Deus ele é a nossa vida. E chegou um dia que foi minha familiar inteiro lá para despedir de mim. O louco. Foi minha esposa, foi os meus irmãos, né? A minha filha chegou lá e eu falei assim, eu tô aqui, filha, eu tô aqui sobre a mão do Pai. Deus sabe de todas as coisas, né? E comigo assim, eu fazendo quimioterapia, né? No pulso ali, internado. Eu falei assim, a minha filha perguntou, pai, o que é isso, pai? É remédio? Eu falei, remédio que o médico deu pro papai, filha. Mas era quimioterapia, aquela quimio vermelha, a mais forte que tem. E fazendo aquilo ali, pensando comigo assim, pensando em Deus. Eu falei, Deus, permita que eu veja a minha filha crescer, dela desenvolver. Somente isso, me dá essa graça, né, Senhor Deus Pai? Me tira dessa situação. Aí eu lembrei naquela passagem, você lembra que eu contei no começo? A passagem, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá? Lembro. Eu lembrei disso aí, eu falei, poxa, mas o Senhor falou comigo que no passado, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Eu falei, Senhor Deus, eu creio em Ti, Pai. Eu creio, a minha vida está aqui nas Tuas mãos agora, né? Abençoa aquela promessa que o Senhor fez para mim, Pai, que eu vi, que vi essa passagem bíblica, essa passagem existente, né? Ela está na palavra de Deus ali. E eu contemplei essa palavra, falei, Senhor Deus, faça se cumprir na minha vida aquilo que o Senhor disse. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Olha que situação que eu estou aqui hoje. E bastante gente ali descendo a sepultura. Pessoas que eu conversava assim agora, aí dali a pouco ia descansar, dormir, amanhecia morto, estava morto. E hoje, né, que nem eu falo para você, hoje eu tenho esse entendimento, essa sabedoria de saber o que Deus estava falando comigo. Que Deus ele ia preparar essa passagem, a qual ele ia me dar como vencedor. Hoje, graças a Deus, né, por honra do Pai, isso já se faz já há quase 7 anos, né, que eu passei por essa aprovação. É um testemunho que ele tem muito mais coisas ainda para poder a gente compactar, para a gente poder falar, mas eu estou sendo breve porque é muito comprido, né? Então, nesse dia aí, eu pedi para Deus, né, eu olhei para minha filha e falei, Senhor, permita que eu viva, que eu chegue, ver minha filha crescer, desenvolver. Hoje eu estou aqui vendo ela crescer. Estou passando por muita situação na vida, por muita aprovação, mas por honra e glória do nosso Senhor Jesus, que nada está acabado. Quando você crê em Deus, quando você tem a graça de Deus na tua vida, as coisas repousam, Deus ele vem, ele dá morada, ele faz para você ali o significado, entendeu, né? Ele dá graça para você.
E hoje eu posso contemplar, né, essa grande bênção que Deus ele fez na minha vida e está fazendo nos dias de hoje, né? Ô, Jonas, você ficou quantos dias no paliativo? Eu fiquei um mês ali internado. Um mês, Jonas. Foi internado, fazendo quimioterapia, radioterapia, fazendo Teve a alguma limpeza. visão, alguma coisa lá dentro, Jonas? Você fala visão? É, alguma visão, algum sonho forte? Com toda certeza, irmão. Eu tinha sonho, eu ia conversar com... Tinha um senhor que chamava Maxiliano, Ah. que ele faleceu, e eu falando com ele, conversando com ele, mas ele não me ouvia. Você entendeu? Ele estava naquela situação assim, vamos dizer assim, em coma, mas sem aparelho nenhum. Ele estava apagadão. Eu falava com ele, senhor Maxiliano, o senhor tá me ouvindo? Você percebia que ele se expressava. Eu falei, ó, Deus ele tá aqui no meio de nós, entendeu? Deus ele tá conosco. O senhor é servo de Deus, assim como eu sou, ele era servo de Deus. Igual você tava lá, você viu muitas pessoas ir embora e você ficando. Você entendeu? Para poder Deus trabalhar na minha vida. Não, é que nem eu falo para você assim, hoje eu vejo as coisas totalmente diferentes. Dava Hoje, medo de morrer, João? dava medo. Forte? Com certeza, porque você tá encarando a morte, né? Entendi. Ali você tá encarando a morte, você tá vendo que as pessoas tá partindo, só que é aí que tem um detalhe, né? Ah. Aí quando você vê a morte, você fica em paz, porque você sabe que Deus é contigo. Então hoje eu vivo um dia após o outro. Hoje eu vivo o dia de hoje, amanhã eu não sei o que ele tem para nós. Que Deus ele tem para mim, que ele tem para você. Fala uma reflexão disso aí, Jonas. Eu falo para você que nós temos que estar sempre preparado, né? Para a hora, para a ocasião, porque vai chegar uma hora que Deus ele vai fazer assim. Vamos, eu tô te esperando. E aí, você está preparado? Você está preparado para poder passar por essa etapa? Você sabe o que Deus ele vai ter dali para frente para você? É uma situação a qual que hoje eu fico pensando, né, remoendo, revendo tudo que eu estou conquistando na vida. Será que, né, é lógico, é bem bom jus nós, né, ter bens, ter as coisas, mas a gente tem que se apegar ao verdadeiro Deus. Esse sim é o caminho, a verdade e a vida. Ele que vai dar a graça para você refletir, para você ver, e você está bem preparado. Não é só bem preparado para essa hora da morte, mas bem preparado para uma separação, bem preparado para uma, né, você tá desapegando de algo que não é viável para você, né? E temos que estar ligado com Cristo, nosso Senhor. E aí ele dá essa graça para nós, né? Eu achava que eu não ia chegar até onde eu estou aqui hoje. Graças a Deus, Deus está me dando agora a graça. Deus está me dando para mim a percepção de eu ver os dias, né? Muitas coisas erradas que eu fiz no passado, hoje eu não faço, né? Hoje eu tô... Muitas vezes as pessoas até vêm falar, ô Jonas, você lembra aquela mão assim, assim, assim? Eu peço perdão se eu errei, né? Para poder Deus contemplar na nossa vida, né? Essa ali é uma história, né? Que chegou na minha vida, que se passou, que hoje eu dou graças a Deus. Eu agradeço a Deus da vida, da saúde, né? Graças a Deus hoje eu tô cheio de saúde, tô cheio de vida e tô aí contando essa experiência, porque esse é um testemunho vivo que nós Testemunho vivo, Jonas. Que nosso Senhor Jesus Cristo ele existe, ele levou consigo todas as nossas enfermidades, todos os nossos medos e ele venceu a morte ali. Amém, Jonas. Deus abençoe, Amém. meu querido. Glória a Deus, irmão.